Começou. Olá, boa noite. Meu nome é Vitor Schott e iremos iniciar a segunda edição do Protagoniza Jovem, com o tema Envolvimento Juvenil na Política. O Protagoniza Jovem é um programa feito pela Rede Nacional de Jovens Líderes dos Escoteiros do Brasil, em comemoração ao Dia da Juventude, dia 12 de agosto. Ao longo de agosto inteiro, serão feitos 5 programas sobre como jovens podem se envolver em alguma organização de juventude. Todos os programas terão convidados para contarem suas experiências nas suas respectivas áreas de atuação. Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel Piscinato e o programa será realizado da seguinte forma. Cada convidado fará uma apresentação de uns 15 minutinhos falando sobre a sua experiência e depois os convidados irão responder as perguntas feitas por vocês, nossos telespectadores. Então, a gente pede que vocês mandem as perguntas pelo chat para que a gente possa anotar e trazer ela para o nosso debate. A nossa primeira convidada é Natália Castilho. Ela é conselheira estadual de juventude do Rio Grande do Norte, no mandato entre 2019 e 2021, graduando em Direito pela UERN e coordenadora do Núcleo Nacional da Rede Nacional de Jovens Líderes no ano 2020 e 2022. Convidamos a Natália Castilho para realizar sua apresentação agora. Natália, tu tá mutada. Só um momentinho, pessoal. Já avisei ela aqui. Bom, pedindo desculpas, teve um probleminha técnico, o PC da Natália, infelizmente, travou. Só vamos esperar aqui ver se já liberou. Liberou. Então, boa noite, Natália. Seja bem-vinda de novo. Boa noite. Obrigada, Pissi. Então, gente, eu estava me apresentando novamente, mas já fui muito bem apresentada, graças aos meninos. Vamos conversar um pouquinho sobre os conselhos de juventude, os conselhos que são verdadeiro amor para todo mundo que é conselheiro. Nossas visões, com certeza, são muito variadas sobre o conselho, mas vamos dar uma introduçãozinha e vamos tentar dialogar um pouquinho sobre o que é juventude, sobre o que é ser conselheiro e assim vai. Então, gente, a começar nossa apresentação aqui, nós temos um slide que tem todas as fotos são autorais daqui do Conselho do CJUV-RN. Então, fiquem dando uma olhadinha aí, todas as fotos dessas pessoas lindas, maravilhosas, são próximas. E daí, vamos lá. Como é que foi esse início, né, do Conselho? A Secretaria Nacional de Juventude, a SNJ, ela foi criada em 2005, juntamente ao Conjuve, que a gente tem até um parceiro hoje para conversar conosco sobre também, que é o PH. E daí ele reconheceu com essa criação, né, o sentido realmente das peculiaridades da juventude, e aí sim a gente começa a reconhecer que tem vários segmentos que abrangem a juventude, dando assim um olhar especial para ele. E daí tudo isso a gente começa a introduzir as políticas públicas de juventude, focadas realmente naquele tratar para com o jovem, percebendo que esse é um sujeito de direito com várias coisas, várias peculiaridades. Então, vamos lá, o que é um conselho? Segundo o Politize, que é uma organização que eu gosto bastante, os conselhos são espaços de interlocuções, tá, de participação da juventude, do poder público, com o planejamento e acompanhamento na execução das políticas públicas de juventude. Então, de um modo geral, o conselho, tal como a juventude, ele vai abranger diversas polêmicas, diversos assuntos, diversas temáticas que estão aí e dizem respeito à juventude na sociedade. Entre elas, a indígena, a rural, a partidária, a negra, a feminina, a religiosa, os estudantis, os LGBTQIA+, e assim vai. E daí, gente, a gente começa a introduzir um pouquinho sobre como é que se dá essa atuação. Essa grande organização nacional, né, que nós temos várias vertentes dela,
nos organizamos no nível municipal, no nível estadual e no nacional. Segundo o mapeamento de 2010 do Guia de Conselhos, que é uma apostilazinha que é do próprio Conjuve, ele fala que tínhamos, até 2010, 105 conselhos ativos entre os municipais e o estadual. Então, veja, um número também já grandinho, porém não suficiente para toda a gama que atingimos na população brasileira. E daí a gente coloca aqui também, eu coloquei o símbolo da Sinajuve, tá? Que é todo esse sistema nacional de juventude que visa esse envolvimento, esse protagonismo. E daí, gente, como é que a gente organiza o nosso estado para ter um conselho? Já que eu estou falando de conselho estadual, e assim, entramos eu e a Brisa, que é a nossa outra convidada também maravilhosa, vamos falar um pouquinho como é que se deu esse processo, tá? A primeira parte desse processo, ele começa com a sensibilização do poder público. Então, veja, a gente precisa dialogar com nossos políticos, nossa governadora, prefeitos, enfim, a gente precisa dialogar com essa equipe e sensibilizar eles da real necessidade de um conselho, desse espaço público da discussão. E a partir disso, a gente já tendo esse apoio público, a gente passa para a parte de mobilização social. Porque quem vai, na realidade, executar essa mobilização somos nós como jovens. Então, a gente consegue isso com audiências públicas, a gente consegue isso realmente com reuniões, com seminários, com congressos, com encontros, e assim vamos dialogando sobre a necessidade de ter um espaço fixo para essa organização da juventude. É importante a gente relembrar que, assim, a nossa juventude ela é muito plural. Então, não necessariamente essa organização significa que, antes de haver um conselho, não existia essa diversificação de assuntos que são tratados da juventude, tá? Num terceiro passo, a gente vai para a formalização. Eu coloquei aqui até uma foto minha, porque é um momento muito marcante, mas nessa formalização nós temos realmente o conselho sendo convocado pela prefeitura ou pelo governo, e daí a gente começa a ocupar essas vagas. Então, nesse momento de mobilização social, nós temos uma grande eleição para saber quem são as vagas que vão estar abertas por cada uma das frentes de atuação, que são temáticas, né, que envolvem a juventude. E daí, no momento da formalização, já são essas associações com seus conselheiros, são pessoas designadas, estando ali para realmente representar aquela organização dentro do conselho. E daí, por último, gente, a gente tem a composição, que é realmente esse período depois da formalização, em que começamos a ter pessoas eleitas e compondo aquele grupo de trabalho, aquele grupo de conversa, de diálogo. E daí, nisso tudo, a gente começa, de fato, a dialogar de maneira mais organizada sobre a juventude. E daí, aqui a gente também tem uma foto, né, da nossa organização, mas eu separei em partes para que a gente possa dialogar aos pouquinhos sobre como é que acontece devidamente esse processo. Vejam que esse daqui foi justamente o Encontro Estadual de Organizações de Juventude, que, por incrível que pareça, estavam os 3 presentes hoje, né, lá naquela época, mas os 3 que estão debatendo conosco hoje. E daí aqui, nós tivemos aqui no RN esse início, tá? O início da nossa história é realmente como conselho. Porque nesse momento de encontro, nós tivemos debates sobre as temáticas de juventude e aí também foram eleitas as organizações que estariam representando no nosso conselho. Então, aqui foi um momento de mobilização da sociedade. Mas eu gostaria de atentar, até coloquei essa foto que eu acho um amor, em que nessa foto tinham muitas pessoas do nosso governo que estavam lá presentes, prestigiando o momento e trazendo o seu devido apoio a ele. Então, vamos lá. Logo após isso, a gente tem o resultado da eleição de representação da sociedade, e aí a gente passa para o momento de formalização. Esse momento de formalização também é muito marcante, principalmente para os conselheiros. Já é aquele momento que todas as organizações têm aquela pessoa que é designada, e assim a gente começa a ter nossos conselheiros, suplentes e os titulares de cada cadeira. Então, aqui a gente tem mais uma vez esse momento de realmente assinar a ata e de realmente compor a esse conselho. E daí, gente, aqui também vou ter algumas fotos minhas, mas enfim. Partimos para o momento de composição. Falando aqui do RN, nós temos um conselho que ele é representado por 20 pessoas do Estado, que normalmente são secretários ou pessoas designadas pelas secretarias, e 20 pessoas do civil, entre elas as escoteiras do Brasil, tá?
e que eu estou representando. E nesse momento de criação do conselho, nós também temos a criação e aprovação de um regime do conselho. Então, um processo de formalização realmente de como vai se dar a organização do conselho. Algumas fotos das nossas reuniões, para poder já ir lembrando. E daí, gente, aqui eu já trouxe algumas ideias de algumas ações que nós temos aqui no nosso conselho. São das mais variadas possíveis. Aqui eu trouxe, a princípio, a audiência pública. A gente costuma realmente trazer os outros jovens para conversar conosco. Nós que somos apenas representantes dos outros jovens. Então, aqui a gente estava debatendo sobre questões de juventude. Também tivemos a campanha, né? A campanha de sensibilização para a promoção de saúde pública. Agora, nesse período de Covid. Então, toda essa campanha que foi focada realmente no eixo da juventude, toda ela foi rediscutida para recriar a forma que estaria sendo abordada. E daí nós temos o festival Rap Coke Repente, que é um festival que foi criado por aqui para realmente valorizar a nossa cultura local. Então, ele tem a promoção de intervenções locais dos nossos artistas. E também um outro festival, um outro momento que a gente acha muito importante, que a gente já está realizando há um tempinho, que é o Praças da Juventude, que é um evento organizado com o objetivo de gerar uma série de facilitadores de serviços sociais públicos, tá? Além de promover a cultura e a interação da juventude. E daí nós temos também outras ações que foram realizadas nesse período de mais de um ano, que a gente está como conselheiro. Nós temos o programa Cred Jovem, que ele surgiu agora nesse período da pandemia, principalmente, tá mais, em que os jovens eles têm um programa de estabelecimento de crédito para a juventude que é empreendedora, que tem MEI. Tivemos também o ato em defesa do Estatuto da Juventude, que aconteceu essa semana, no Dia de Juventude. Então, tem essa preocupação em realmente reiterar as questões da juventude em relação ao que está escrito, em relação às políticas públicas. Aqui, um programa que teve o Se Liga Jovem Artista, que foi um cadastro e organização dos nossos artistas locais, em especial dos jovens, para benefícios financeiros e incentivo da nossa cultura local. E o Bate-Papo Sejuve, que aqui já é feito pela secretaria mesmo, mas, claro, tem o apoio do nosso conselho, em que nesse bate-papo o objetivo é se comunicar sobre as coisas de juventude, sobre os assuntos mais diversos possíveis e com os convidados também mais diversos. E daí, só um pouquinho que aí eu vou passando. A gente chega também num ponto alto do nosso conselho, que é justamente as semanas de juventude. Tá? É um ponto alto de mobilização, é um marco da nossa luta. Aqui eu trouxe duas fotinhas bem icônicas de como ela é representada de diversos modos, né? A semana, normalmente, ela é bem contemplada em relação a temáticas, e ela tem todo esse objetivo cultural de juntar a juventude, de dialogar sobre as questões, sobre os eixos temáticos. E a desse ano ainda está por vir. E daí, gente, já para finalizando por aqui a parte do slide, nós temos também os nossos meios de contato, que vocês podem estar seguindo lá. Tem SejuveRN tanto no Insta, como no Facebook, como no YouTube. Então, dá uma olhadinha lá que todas as coisas do Conselho são postadas e são subsidiadas nos veículos da Sejuve, que é a nossa secretaria. Então, dá uma olhadinha lá para poder ficar seguindo a nossa mobilização e talvez pedir até auxílio para se mobilizar também. Muito obrigado, Nath. A gente gostaria de lembrar a todas e a todos para, por favor, mandar as perguntas pelo chat para a gente poder encaminhar para os nossos convidados no final do nosso programa. Bom, a nossa segunda convidada é a Brisa Brack. Ela é conselheira estadual de juventude no Rio Grande do Norte e integra a Marcha Mundial das Mulheres e a Secretaria-Geral da União Estadual dos Estudantes, a UERN. Então, gostaríamos de convidar a Brisa para realizar a apresentação dela agora. Por favor. Eu tenho umas perguntas para ti. Se tu puder responder para a gente como se envolver em um Conselho de Juventude, quais as dificuldades, as oportunidades e o que tu aprendeu enquanto conselheira, por favor. Muito obrigado. Tá bem. Boa noite, Gabriel. Boa noite quem está nos assistindo, a todo mundo que está aí do outro lado, nessas nossas novas formas de diálogo, de encontro, de organização. Então, eu sou Brisa, sou de Natal, sou do Conselho Estadual de Juventude, na verdade até hoje, né? Hoje estou
pedindo um afastamento temporário, porque vou enfrentar aí outros desafios, que é o da pré-candidatura aqui na cidade. O Gabriel me perguntou como chegar a se organizar no conselho, né? Primeiro que a Natália já deu aí uma aula para a gente do que são os conselhos de juventude, o conselho estadual, o conselho nacional. Acho que é importante a gente pontuar essa política, essa ferramenta de política participativa, né? Os conselhos estaduais, nacionais, municipais, eles são fruto de uma visão de que a democracia, ela não é só a gente eleger os nossos representantes para os espaços de poder. Ela, para ser uma democracia, de fato, ela precisa da política participativa, e os conselhos são parte dessa política participativa. E o Conselho Estadual de Juventude, assim como todos os outros conselhos, são compostos por representações de movimentos, de organizações, da sociedade civil e do governo, etc. Então, como chegar a participar de um conselho não tem muito uma fórmula mágica, mas um primeiro passo seria participar de coletivos, de organizações, de movimentos sociais, das mais diferentes e diversas, né? Seja do movimento de escoteiros, seja do movimento de mulheres, seja do movimento antirracista, movimento LGBT, movimento de juventude, movimento cultural, coletivo de cinema, enfim, tem uma diversidade gigante que aí cada um e cada uma pode se organizar a partir do que também tem mais relação, de onde mais gosta de estar, né? Não adianta a gente se organizar onde a gente não gosta de estar. Para além disso, acho que responder o que eu aprendi enquanto conselheira de juventude é uma resposta bem difícil, viu, Gabriel? Mas, sem dúvidas, a gente percebe como é importante a luta organizada. Acho que isso é uma consigna nossa do dia a dia, né? A nossa voz, ela tem uma força quando ela é uma voz individual. E ela tem um outro peso quando ela é uma voz coletiva. E ela tem um outro peso quando faz parte de um Conselho Estadual de Juventude. Então, principalmente nós que somos jovens, que já somos tão desqualificados em outros espaços, em outro ambiente, o Conselho Estadual de Juventude dá para nós um espaço muito qualificado, com muita legitimidade de pautar as nossas questões, né, de pautar o que a gente entende que precisa da política, do governo do estado, do nosso município. Então, acho que o maior ensinamento do Conselho Estadual de Juventude é isso, é mostrar que a luta organizada tem muito mais força, que a luta organizada tem muito mais poder, e que a juventude organizada pode transformar todos os espaços. Acho que esse é o principal ensinamento que eu teria do Conselho Estadual de Juventude aqui do nosso estado. Queria reforçar como é importante que os conselhos não sejam de mentira também, não sejam uma maquiagem, né? Que os conselhos não sejam ocupados, por exemplo, somente por indicações do governo. Os conselhos precisam ser ocupados por representações da sociedade, por quem as pessoas realmente se sentem representadas e dão a essas pessoas a tarefa de estar neste lugar, que é o lugar de conselheiro e de conselheira. Então, a gente vê, tem outros exemplos de outros conselhos municipais, enfim, em outros estados. A gente vê muitos conselhos funcionando como só espaços de maquiagem, não espaços realmente de formulação. No nosso Conselho Estadual de Juventude aqui do Rio Grande do Norte, a gente tem jovens das mais diferentes percepções políticas. A gente tem jovem de esquerda, dos mais diferentes percepções de esquerda, a gente tem jovem que não é de esquerda, a gente tem jovem de direita. Então, isso é realmente entender o que é o espaço democrático de representação da sociedade. Então, queria ressaltar a importância desse espaço. Acho que o Conselho Estadual de Juventude demorou para existir no nosso estado, mas que bom que passou a existir. E o governo da nossa professora Fátima foi muito certeiro em priorizar a constituição desse conselho logo do início do seu mandato, né? Desde o início, do primeiro semestre do mandato do governo de Fátima, que a gente tem o Conselho Estadual de Juventude e que tem construído muita coisa, como a própria Natália apresentou antes de mim, não vou ficar repetindo aqui, porque já foi contemplada, mas os praças de juventude, como a gente discute os editais que vão ser publicados, como a gente discute
como a gente discute a introdução dos jovens dentro das agendas, a programação de momentos importantes, como da Semana Estadual de Juventude, do Dia Mundial da Juventude, como a gente faz que esses espaços não sejam pensados somente pelo alicerce institucional, mas que sejam pensados e construídos também pela representação da sociedade civil, que somos nós, que somos estudantes, jovens, militantes, secundaristas, universitários, diversos, e que estamos lá ocupando esse espaço. Então, acho que a principal função é essa, Gabriel. Muito obrigado, Brisa. Reforçamos a participação de todas e todos é muito importante, tá? Não deixe de mandar as perguntas, a gente vai ler as perguntas, vai encaminhar para os convidados daqui a pouco. E agora nós vamos para o nosso terceiro convidado, o Pedro Henrique dos Santos, pós-graduando em Direito Público, já atuou como Conselheiro Nacional da Juventude, coordenador da Rede Nacional de Jovens Líderes, coordenador da Rede de Jovens Líderes, né? Não da Rede Nacional, do Núcleo Regional, além de movimentos como Mapa Educação e Politize. Atualmente faz parte da equipe de Relações Institucionais dos Escoteiros do Brasil. Convidamos Pedro Henrique para realizar sua apresentação. Então, Pedro, compartilha aí com a gente, por favor, a sua experiência em relação a 3 perguntas. O que é o Conselho Nacional de Juventude? Qual a importância do Conselho Nacional de Juventude? E como se envolver no Conjuve? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sempre alerta a todo mundo que está acompanhando aí, nesse período que a gente está nas nossas casas, mas com nossa segurança. Quero agradecer à Rede Jovens por esse convite, porque eu sou um fruto da Rede Jovens. Comecei aos 18 anos, numa reativação aqui do núcleo do RN, e daí então fui comunicador, fui coordenador, não cheguei no núcleo nacional, porque na época eu assumi a diretoria regional, e hoje eu faço parte da equipe nacional dos Escoteiros do Brasil, na parte de relações institucionais, e eu coordeno a área de relação governamental. Então, a área que os nossos Escoteiros do Brasil conversam com a questão parlamentares, governo, a gente ajuda a Carla Neves e a DEM, através de Rafael Macedo, com o nosso voluntariado. Pessoal, vou ser assim, bem breve, né, porque foram 2 mulheres incríveis que têm conhecimento da pauta, que falaram agora, que é a Natália e a Brisa, ambas do RN. Então, vamos bater um papo como se realmente o que é o Conselho Nacional de Juventude, que a Natália falou no início, mas é realmente uma reunião de várias organizações, de vários movimentos que trabalham nacionalmente na juventude. É preciso fazer um histórico, né, de como surgiu realmente tudo isso aí. O Conjuve surgiu em 2005, lembrei, que é uma lei que cria o Conjuve junto com o Sistema Nacional de Juventude na época e também o Projovem. Então, o Conjuve ele é criado por lei e ele é muito importante. A gente teve uma queda agora no Conjuve, era 60 membros, caiu para 30, então a gente perdeu algumas organizações que trabalham com a pauta de juventude, mas a gente segue trabalhando para tentar atender o máximo possível da juventude. E qual a importância do Conselho, pessoal? O Conselho, além de escutar muito os conselhos estaduais e municipais, a gente tem a função de debater junto com o Congresso Nacional, junto com o governo federal, para que as políticas públicas de juventude sejam colocadas em práticas. E é muito importante dizer que a gente tem que se posicionar através dos nossos direitos. Nesse lado, a juventude, é importante para quem está ouvindo aí, é suprapartidária. A juventude ultrapassa qualquer partido, a gente não pode deixar que aconteça nenhuma retirada de direitos da juventude, seja qual partido for, até porque o nosso movimento escoteiro é apartidário, mas não significa dizer que nós somos apolíticos. A gente não se envolve com partido, mas a gente se envolve com política pública, e juventude tem que ter política pública. Isso a gente não pode abrir mão. Com isso, assim que houve o surto da pandemia, a nossa primeira ação foi fazer uma pesquisa. Essa pesquisa a gente fez juntamente com várias organizações para entender o que é que o jovem estava fazendo. Então, vou colocar aqui na tela agora, para que vocês possam acompanhar um pouco, vai ser bem breve, tá? Para que vocês possam entrar nesse site também e entender um pouco do que é a juventude nessa pandemia. A gente tem muitos dados importantes, como, por exemplo, que os jovens, eles falam que têm dificuldade de estudar em casa. Então, a gente não pode só cobrar. Os jovens alegam que as conexões são ruins,
Os jovens alegam que em casa não tem como estudar porque há muito barulho externo, há barulho de uma mãe que está cozinhando, do pai que está cozinhando, do pai que está lavando alguma coisa, da mãe que está estudando também. Então, a gente tem que entender que a realidade do outro também importa. Então, a gente fez essa pesquisa, que foi esse compilado geral, entrevistou 33 mil jovens de todo o Brasil para entender o que é que realmente está acontecendo. Vocês podem entrar lá, vai ter um infográfico, tudo bonitinho, como é que são as regiões, para que vocês possam se basear até para relatórios, é muito importante. E o que é que a gente pode fazer, por exemplo, como é que eu posso me envolver no Conjuve? Primeiramente, seguir as redes sociais para que a gente possa acompanhar o trabalho, que é o Instagram Conjuve BR. E se você quiser procurar algum documento, alguma informação, o Conjuve ele é um órgão ligado à Secretaria Nacional de Juventude, que essa secretaria é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, você vai no site do Ministério e você vai ver uma aba de juventude. E lá você vai encontrar as informações que você busca. Vai encontrar todos os decretos, vai encontrar sobre o Conjuve, sobre a secretaria, você vai encontrar as portarias. Então, é importante que você, jovem que está acompanhando, vá lá e olhe isso aí, que o Conjuve também vai estar por aqui. E outro ponto também, falando em Conjuve ainda, é que a gente teve uma reunião, no caso, o Conjuve, já fiquei sabendo, que teve o consenso de adiar a Conferência Nacional de Juventude, inclusive o Conselho do RN, todas as secretarias foram consultadas. Por quê? Porque a gente entende que não há como haver conferência sem a participação de todos. E não tem como falar que todo mundo vai ter o acesso à internet. Então, a gente não pode garantir a conferência sem garantir o direito a todos. Então, a informação para você que está acompanhando, que seguir as redes sociais da Conferência Nacional de Juventude, os conselhos estaduais, vários secretários de Estado decidiram por realmente adiar, porque não teria como. E, por fim, para a gente fazer esse apanhado geral de informações aí, você vai perguntar, PH, como é que eu posso fazer para contribuir mais, enviar o meu projeto? Eu estou aqui no meu estado, estou fazendo uma ação, doei cestas básicas, doei máscaras, eu quero captar ações, quero ver relatórios. A gente lançou um site, o Conjuve, chamado Juventudes contra o Corona, que a gente está pegando todas as ações, das ações que a gente já tem 221 mil jovens que beneficiaram ou apoiaram a comunidade, e você pode realmente ir lá e cadastrar a sua atividade, ou olhar o que é que as pessoas estão fazendo. Você pode chegar e ver as ações. Por exemplo, quando clicar em ações aqui, vai aparecer os escoteiros do Brasil. Aí vai aparecer que a gente criou uma plataforma online, uma plataforma para escoteiros, não escoteiros, fez diversas ações de combate ao Covid, a gente fez parcerias com a Cruz Vermelha, a gente está com a parceria agora para Todos pela Saúde. Enfim, os escoteiros não estão parados e estamos aqui também nas ações do Conjuve. Então, vocês vão poder ver várias instituições. E, por fim, vai aparecer um pouco sobre o Conjuve. Só parar de transmitir aqui a tela para vocês, para voltar a conversar. Então, pessoal, é muito importante que você que está na sua casa acompanhando se envolva no processo, desde o município, no estado e nacionalmente. A gente, como jovem, e principalmente escoteiro, que a gente promete realmente fazer o melhor possível e, como diz nosso fundador, construir um mundo melhor, a gente não tem como fazer isso sem transformar a sociedade e se envolver na sociedade. A gente tem que buscar se envolver em conselhos. Você que é pioneiro, você que é jovem líder, procura como é que se envolve no conselho de juventude, ou inclusive também outros conselhos, conselho de criança e adolescente, conselhos de segurança, mas enfim, a participação popular é fundamental. É isso, estou aqui para qualquer outra dúvida, podem falando aí, e foi um prazer conversar com vocês e conversar com essa rede de escoteiros que eu tanto amo e estou desde meus 11 anos de idade. Obrigado, pessoal. Bom, muito obrigado, Pedro. A gente gostaria de agradecer pela disponibilidade das convidadas e do nosso convidado de dividir essas experiências incríveis que eles tiveram na vida deles, compartilhar elas com a gente, né? E começamos agora a nossa rodada de perguntas do público, então eu vou adicionar todos aqui na transmissão. A primeira pergunta, o Victor vai fazer para a gente. Isso. Uma pergunta a todos. Dentro da sua história de participação, qual foi a maior dificuldade que enfrentaram e como vocês solucionaram ela?
Então, assim, até para a gente dar uma rotatividade melhor das perguntas, para todo mundo poder responder, para a gente também contemplar todo mundo que mandou as perguntas, eu vou pedir que a Natália fale essa, depois a gente vai passando cada pergunta para cada um, pode ser? Vai lá, Natália, seu microfone está... Isso. Desculpa. Nesse período que eu estou no conselho, né, de mais ou menos um ano, eu não digo que eu enfrentei muitas dificuldades, mas a princípio, a maior dificuldade que eu tive como conselheira foi entender como é que se andava o conselho, entender esse papel agora de escutar ao jovem e representar ao jovem, entender como é que se fazia essa transmissão realmente entre sociedade civil e pessoas do Estado, para com as secretarias, entender como é que se dá todo esse processo de licitação, de ofício, de se ter um contato direto com a secretaria, de pedir autorização da secretaria. Então, essa questão de lidar entre meio civil e o governo e a forma como realmente acontece essa relação foi, a princípio, a minha maior dificuldade. Mas também muito bem orquestrada, muito bem organizada e orientada pelos nossos secretários lá da secretaria da gente, da subsecretaria de juventude. Então, assim, tanto o Gabriel, como a Patrícia, como o Florentino, pessoas que a gente adora, estão super ali presentes e realmente ajudaram muito nessa conexão de como realizar um conselho de maneira ativa, de maneira efetiva e ter esse contato mais direto. Então, a minha maior dificuldade foi essa. Muito obrigado. Brisa, uma pergunta para ti, da Isabela. Boa noite. Primeiramente, meus parabéns a todos. Ela gostaria de perguntar sobre os obstáculos da educação política, partidária ou não, em relação à cultura do política não se discute, ou que a política é algo ruim, e que a gente não deve se envolver, não deve debater, e que não há esperanças nela. Então, se tu puder responder essa pergunta para a gente. Ai, com certeza. Na verdade, é uma pergunta que eu gosto muito de responder. Assim, parece uma lenda, né, que a gente ouve muito. A juventude não gosta de política, política não se discute, política é chato, jovem e política não tem nada a ver, mas é muito pelo contrário, né? Primeiro é a gente entender o que é a dimensão da política. Então, o que é a política? E a gente compreender, inclusive, que a política não é só a política institucional, não é só a política partidária. Claro que é também, mas tudo que nos rodeia é política. Quando a gente pega o ônibus lotado e está lá reclamando, cacete, que ônibus cheio, péssimo, que quebra no meio do caminho, isso é política. Quando a gente está lá e passa num buraco no meio da rua e reclama, isso é política. Quando chove e a nossa rua fica completamente alagada, isso é política. Se a gente precisa dormir na fila para conseguir fazer a matrícula da escola, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, ou nossa mesmo, isso é política. Então, tudo que nos rodeia é política. Quando a gente precisa ir no posto de saúde, na unidade básica de saúde, tudo isso é política. Então, primeiro é entender qual é essa dimensão do que é política, entender que toda essa esfera que nos rodeia é uma esfera política. E aí a gente rompe já com essa visão de que a política é só a política partidária, né? E aí vem essa outra questão, assim, de não ter esperanças na política, a política não adianta de nada. A quem beneficia essa narrativa? Beneficia quem já está na política. Então, que as pessoas não acreditem na política para não disputar a política, para deixar na política quem sempre esteve na política. Então, assim, é uma sequência muito lógica. Então, a gente constrói uma narrativa de que as pessoas não têm esperança, não acreditem na política partidária, na política institucional. Se você não acredita, não faz sentido você se movimentar para isso, então não faz sentido você, enfim, construir um projeto, não faz sentido você apoiar um projeto, não faz sentido você pensar que pode disputar, e aí acaba acontecendo o que, na verdade, é a prática que acontece, né? Até hoje, os espaços da política, seja ele municipal, estadual, ainda é majoritariamente ocupado pelas mesmas pessoas, das mesmas famílias, das grandes oligarquias de centenas de anos atrás. Então, na verdade, o que a gente precisa dizer é que política, sim, se discute, tudo que a gente discute, que a gente reclama do nosso dia a dia é política, e que a gente precisa disputar esses espaços da política.
A gente pode fazer política de muitas coisas. Pode ser construindo um coletivo de mulheres na nossa escola. Isso é construir política. A gente pode preferir disputar a política dessa forma. Mas a gente também entende que o espaço institucional tem um papel fundamental na disputa da política e na construção da política que afeta as nossas vidas. Então, disputar esse espaço também é importante. Se a gente abre mão da disputa desse espaço, a gente abre mão de muita coisa, sabe? Inclusive dos nossos sonhos de poder transformar aquilo que a gente reclama todos os dias. Então, essa é uma narrativa muito colocada, mas que a gente precisa ter muito cuidado, porque ela não beneficia ao povo, ela não beneficia a gente, ela não beneficia a classe trabalhadora, ela não beneficia quem mais precisa da política. Infelizmente, quem mais ocupa a política é quem menos precisa dela. É quem tem plano de saúde, é quem anda de carro, é quem vai para a escola particular. Então, a gente precisa de mais gente que precisa da política ocupando a política. Para isso, a gente precisa acreditar que a política vale a pena. Só emendando aqui na pergunta, Brisa, e como é que é a juventude partidária? Como é que alguém consegue entrar numa juventude partidária? Quais são os desafios assim, da juventude partidária, sua experiência na juventude partidária? Se puder comentar assim, brevemente sobre isso, acho que é bacana também para dar um norte aí para o pessoal que quer se envolver mais. Sim, né? Sim. Então, inclusive, estou bem pertinho do meu aniversário de filiação, agora 20 de agosto, completo 3 anos aí de filiada no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é o partido que eu faço parte. Enfim, qualquer juventude pode se filiar a qualquer partido, eu vou dizer a partir da minha experiência, que é nesse partido, né? Eu me envolvi a partir, e acho que muita gente se envolve a partir das campanhas eleitorais, porque, querendo ou não, é um momento de efervescência político-partidária, né? Então, a gente tem os projetos em disputa, os projetos partidários em disputa. Eu me envolvi na campanha ali da disputa de 2014, da disputa de Dilma e Aécio, principalmente na época do segundo turno. Então, quando eu vi aqueles 2 projetos, né, em disputa da sociedade, me motivou muito a procurar me envolver e participar. E, sem dúvidas, é um espaço com desafios. A política partidária é desafiadora, né? Principalmente quando a gente é jovem, porque quando a gente entra no partido, independente do partido, sempre vai ter alguém que é fundador do partido, que está há 30 anos, há 40 anos no partido, e que por isso se acha que, né, a sua voz, a sua opinião tem muito mais legitimidade, muito mais validade do que a voz de um jovem, de uma jovem que está chegando agora. São desafios que a gente encontra nesse caminho. Acho que independente de qual partido a gente entrar, a gente vai encontrar esse desafio, seja de esquerda, seja de direita. Tenho muito orgulho, assim, muita sorte de que no PT a gente tem a juventude do PT, né? A gente se organiza enquanto juventude do PT, então isso nos fortalece também, porque passa a não ser a voz de uma jovem sozinho, mas sim do coletivo da juventude do PT que disputa aquele espaço, que constrói ideias, sugestões, enfim, narrativas naquele espaço também. Hoje em dia, os partidos têm diferentes métodos de filiação. Quando eu me filiei, por exemplo, o PT ainda não tinha filiação online, então eu tive que ir lá no diretório, assinar a fichinha de filiação, deixar a fichinha com alguém, depois ir para uma formação do partido e tal. Hoje em dia é mais fácil, né? A maioria dos partidos já tem filiação online, então, ao invés de você ter que ir lá, preencher a fichinha à mão, etc., você entra no site, se filia, assiste alguns vídeos de formação sobre o partido, porque também dá para você se filiar sem conhecer onde você está se filiando, né? Então, quando você vai se filiar, é importante você conhecer onde você está entrando. Então, você passa por uns vídeos de formação até a sua filiação ser realmente validada. Então, assim, comigo, o processo foi ainda um pouco mais antiquado, pouquinhos anos atrás ainda foi a fichinha manual, mas hoje já tem a filiação online, a gente já trabalha com a filiação online, e o principal, assim, por que se filiar, né? Algumas pessoas me perguntam, Brisa, mas por que eu devo me filiar? Tipo, eu sou petista, acredito, mas para que eu vou me filiar?
Acho que o principal motivo da gente se filiar, e principalmente a juventude, e aí faço um chamado à juventude, para também se organizar nos partidos, né? Seja ele qual for da preferência de cada um e de cada uma, porque quando a gente se filia num partido, a gente pode disputar os rumos daquele partido. Então, nem tudo que o PT faz eu concordo, mas o que eu discordo hoje em dia, eu estou lá dentro e posso disputar os rumos do partido. A gatinha passou ali, todo mundo deu um riso. Eu posso disputar os rumos do partido, porque eu sou filiada, então eu vou disputar no Congresso Municipal, no Congresso Estadual, vou disputar quando tiver uma decisão para tomar, como agora da Prefeitura, por exemplo, a gente pode emitir a nossa opinião, votar em quem seria o nosso candidato, pré-candidato a prefeito. Então, essa é a grande diferença, né? Sim, eu sou do PT, construo o Partido dos Trabalhadores, não significa que eu concordo com tudo, mas eu posso discordar internamente e posso disputar esse espaço. Então, assim como nos outros partidos. Acho que esse é o principal sentido de se filiar. Muito obrigado, Brisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o PH, ela é a pergunta do Matheus Valois. O envolvimento juvenil vem se mostrando cada vez mais impactante e cada vez mais presente nas mídias sociais. Vocês sentem uma diferença no trabalho de vocês com todo esse levante juvenil nas mídias sociais? Fala, Valois, boa noite. Como é que você tá, meu amigo? Pessoal, é o seguinte, eu sinto, mas vou fazer Olha que linda! Eu vou fazer algo construtivo. A gente tem esse levante, sim, mas não pode se acomodar. A gente não pode deixar que as redes sociais elas fiquem no lugar das lutas que a gente tem que lutar presencialmente. Seja ocupando de forma pacífica espaços, fazendo atos. Então, eu penso que a internet deve ser para nos organizarmos, mas não para nos representarmos. A gente tem que usar as redes para nos organizarmos nas nossas ações. Mas, inclusive, fazer grandes eventos, tuitaço, eu acho massa. Mas que isso não sirva para eu tentar mudar sentado aqui na minha cadeira. Não vai rolar. Ajuda. Mas para você mudar o espaço, você construir uma política pública, você tem que ir lá na base. Tem que bater na porta do prefeito, bater na porta do governador, bater na porta do presidente, bater na porta da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa de cada estado, porque só assim faz. Então, as redes sociais vêm para ajudar, mas que ela sirva para nos organizarmos, para que a gente não fique soltos, espalhados, até porque eu vejo que a gente está conseguindo se conectar mais. A gente consegue pegar vários parceiros que trabalham pelo bem comum e trabalhar em prol de alguma coisa. Veja essa pesquisa, que foi uma pesquisa feita com várias pessoas. Então, eu faço essa crítica construtiva, que a gente não se torne jovens que queiram mudar o Brasil, que queiram mudar nosso estado, sentados nas nossas cadeiras. Se for assim, galera, não vai rolar. Tem que mudar ele para a base, dia a dia. Então, é importante, eu acredito, eu participei das duas gerações, né? Eu tenho 27, então eu comecei com meio que 16 ali a participar de movimentos sociais, de conselhos e tal. E eu peguei uma época que não era muito digital, né? Eu peguei ali na internet de escada ainda, então eu não era muito essa época, mas é isso, Valois. Você fez uma pergunta bacana e eu aproveitei para fazer também, digamos que de forma positiva, um puxão de orelha legal, para que a gente possa usar a internet para se conectar, como a gente está fazendo, mas que a gente não possa nunca esquecer que as maiores conquistas não foram conseguidas de forma virtual. Foi conquistada com jovens lá presencialmente, dormindo, acampando e tentando melhorias. PH, só para emendar aí também nessa pergunta, será que a maior contribuição da internet foi a questão da transparência para os processos, assim, principalmente políticos? Você acha isso? Pela experiência, assim. Vitor, eu acho que sim, mas é porque era algo tão bizarro antigamente que a gente fica surpreso com o mínimo de transparência. A gente tem hoje um mínimo de transparência e já acha que está legal, porque antigamente era algo bizarro, a gente não tinha acesso a nada. Então a gente fica surpreso com o mínimo, mas a gente tem que buscar mais. Se você perguntar para um pai ou para um jovem que está na escola pública, eu digo
que a maioria não vai saber quanto custa, quanto é repassado para o lanche, quanto é repassado para pagar o professor. Então, as pessoas têm que entender que tudo que elas vivem, como o Brisa falou, é política. Ela tem que estar na escola e saber, poxa, quanto é que minha escola está recebendo aqui? Quanto é que o meu município está recebendo de fundo de participação para investir nas minhas áreas essenciais? Por que meu prefeito não conseguiu mais recurso? Por que o deputado que veio aqui na minha cidade não colocou emenda parlamentar para construir um campo de futebol, uma pista de atletismo? Então, a gente tem que cobrar e buscar também. A gente teve uma transparência legal, Vitor, mas eu acho que a gente também tem que buscar mais. Não está bom ainda. A gente tem que buscar mais, entender como é que funciona o mecanismo para que a gente possa estar dentro dele e cobrar cada centavo, porque a gente gasta muito com isso e a gente realmente precisa muito disso aí também. Vamos fazer a pergunta, então, da Malu para todo mundo? Isso. Então, vamos lá. Começando pela Natália. Como vocês entraram nos conselhos e como atuar na política sendo jovens, né? No caso, representando aí o Conselho Estadual da Juventude do Rio Grande do Norte. Natália. Vamos lá. Eu vou usar a expressão bem daqui, mas eu caí no conselho de supetão. Como é que foi isso? Nós tínhamos esse momento desse encontro, né? Esse encontro regional, eu não sabia sobre. E daí, se eu não me engano, na época, foi o PH juntamente com outro chefe daqui do estado, que eles estavam se organizando e organizando jovens aí para esse momento. Nisso tudo, chegou o convite Natália. Natália, você quer ir? Eu fiz, estou lá já. E daí eu fui. Quando eu cheguei lá e eu realmente entendi a dimensão e eu realmente comecei a compreender, ainda que pouquinho, do que é que se tratava, o que é que era o conselho, começou a surgir interesse de realmente ser conselheira. Então, nesse primeiro momento, a minha experiência foi de compor esse pessoal representando os Escoteiros do Brasil, que estava lá naquele encontro. E daí, nisso tudo, a gente começou a dialogar sobre como é que se daria a organização do conselho. E aí, sim, botamos o Escoteiros do Brasil como uma cadeira para ser titular. E aí eu fui nomeada, para a vaga e para estar ocupando. Então, o início da minha experiência foi assim, me entender num espaço de decisão, de realmente protagonizar, de realmente levar à frente a voz de muitos. Foi algo bastante impactante, saber que não era dali o meu futuro que eu estava levando, era o meu presente, saber que eu estava mudando aquilo agora, que eu podia fazer a diferença agora. Isso tudo, para um jovem, é muito impactante. E, na realidade, em ser conselheira, eu busco também levar isso a outros jovens, de também fazer os outros jovens acordarem e falar, gente, olha, eu entrei com 18 anos, entrei no início da idade, praticamente, no conselho, eu entrei com 18 em algumas semanas, e daí a gente começa a ver a dimensão disso tudo, como a juventude pode estar mudando a sua realidade. Então, toda essa experiência com políticas públicas e toda essa forma empática que é trazida dentro do conselho para com os vários eixos de juventude, as várias juventudes que compõem a nossa juventude, é algo fantástico. E foi assim minha experiência, caí de supetão, mas aqui estou, entendendo agora, com certeza, cada dia mais, o que é ser conselheiro, o que é fazer diferença, o que é protagonizar nosso espaço. Uhum. Até para emendar ali na pergunta do João Caetano, se puder exibir, Gabriel, só para a Brisa ali, que foi uma pergunta para a Brisa, como foi o envolvimento dela, da Brisa, né, na Marcha das Mulheres para chegar até o Conselho? E como funciona esse movimento? Então, se puder emendar essas duas perguntas, né, falar como chegou até o Conselho e, enfim, o papel da Marcha para as Mulheres e como funciona o movimento. Perfeito. Então, vou começar pelo final, porque aí depois eu chego na parte do Conselho. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento internacional de mulheres, se organiza em mais de 40 países ao redor do mundo e se organiza aqui no Brasil também. E no Brasil se organiza em quase todos os estados, inclusive o Rio Grande do Norte. Desculpa, passou uma moto por aqui. Mas se organiza também, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, em várias cidades do Rio Grande do Norte, em algumas dezenas de cidades, não é só em Natal. A Marcha Mundial das Mulheres tem muito essa perspectiva de tentar ser um movimento que não trabalha só nas capitais. Então, aqui no estado, ela
é organizada em Natal, em Mossoró, em Apodi, em Upanema, Currais Novos, enfim, Macaíba, vários lugares tem Marcha Mundial das Mulheres, principalmente porque a gente trabalha muito também com as mulheres do campo, né? Tem muito esse debate, então a gente também dialoga muito com essas mulheres rurais. Eu milito na marcha também mais ou menos desde 2014, quando entrei aí, já fui entrando tudo de cabeça, assim, movimento estudantil, movimento de mulheres, movimento partidário, fui entrando já de cabeça tudo um no outro. E o Conselho Estadual de Juventude, ele é ocupado através de representações de segmentos, né? A gente tem o segmento de esporte e lazer, segmento estudantil, segmento partidário, segmento LGBT, e eu represento o segmento de jovens mulheres. Então, a Marcha Mundial das Mulheres recebeu, né, o convite, assim, quando teve o encontro de organizações de juventude. A marcha não é um movimento só de jovens, é um movimento de mulheres. Nesse movimento de mulheres, a gente tem mulheres jovens e mulheres não jovens, mas também temos as mulheres jovens. Então, nós, mulheres jovens, nos organizamos para participar desse espaço, né, enquanto mulheres feministas da Marcha Mundial das Mulheres. E aí fomos para o encontro de organizações de juventude, fui eu e outras companheiras que não eram de Natal, representando a Marcha Mundial das Mulheres, e nós e outros também coletivos feministas da cidade, do estado e tal. E aí lá a gente teve um momento de debate, né? Cada eixo se reuniu, debateu, e aí nesse momento de debate a gente elencou prioridades que a gente naquele momento achava que era importante o Conselho trabalhar. Então, isso já faz um pouquinho de tempo, nem lembro todas as prioridades, mas lembro que tinha a política do crédito rural, enfim, a gente tinha várias propostas, e das propostas a gente elencava as prioridades que a gente achava que o Conselho deveria trabalhar primeiro. E também elegia qual organização teria titularidade e qual organização teria suplência no Conselho, né? E aí a gente ficou com a marcha sendo a titular do segmento de jovens mulheres, e o CF8, que é o Centro Feminista 8 de Março, na suplência. Então, foi aí. E aí, dentro da marcha, a gente fez um debate coletivo sobre quem poderia acompanhar essa tarefa, e entendemos que, naquele momento, eu seria a pessoa com disposição e a tocar essa tarefa, né? Como eu disse no início da live, hoje mesmo, assim, isso é bem recente, né? Até quando a Natália me convidou, nem lembrava, assim, até mandei minha apresentação como conselheira, mas hoje mesmo eu comuniquei o meu afastamento temporário do conselho por 3 meses, né? Então, hoje a gente também fez esse debate, por exemplo, quem assumiria no meu lugar durante esse período, e isso por uma questão judicial, né? Como eu vou concorrer ao pleito nas eleições desse ano, é preferível que não estejam ocupando esses espaços de conselho, como conselheiro ou conselheira, então comuniquei o afastamento, mas é muito assim, fruto da nossa organização coletiva, fruto de um trabalho que a gente faz na cidade, que é reconhecido, né, enquanto coletivo feminista. Nós temos a Batucada Feminista, que está em todos os atos da cidade. A gente está lá ecoando as nossas palavras de ordem através das músicas da nossa batucada. É uma batucada que ela é uma batucada aberta, então todas as mulheres que chegam no ato querem se somar à batucada, elas podem se somar. A gente constrói ações de solidariedade, agora na pandemia principalmente, né? Construímos várias ações de solidariedade. Temos seminários de formação, cursos de formação feminista, contribuímos quando as mulheres, por exemplo, querem fundar coletivos de mulheres nas suas escolas, na universidade. Então, assim, fruto desse trabalho que a gente já desenvolve há alguns anos, e aí a gente ocupou esse espaço no Conselho e tive a honra de representar esse movimento lá, até agora, não sei como vai ser daqui para frente, mas foi isso, assim, acho que é importante essa dimensão, assim, né? A gente não chega no conselho porque, eu sou brisa, bonita, descolada, que entendo aqui das coisas, sabe? Não é assim. Tipo, eu estou no conselho porque eu faço parte de uma organização, porque eu sou parte de um coletivo, porque esse coletivo me incumbiu dessa tarefa do mesmo jeito que a Natália. A Natália é linda, maravilhosa, cheirosa, desenrolada,
Mas a Natália não está no conselho por causa disso. A Natália está no conselho porque também faz parte de um coletivo que optou, né, a incumbiu dessa responsabilidade enquanto representante. E aí isso é importante também a gente saber, porque aí a gente entende que a nossa atuação lá não é uma atuação individual. A gente não toma as decisões a partir do que a gente... eu acho que amarelo é mais bonito, sei lá, né? Eu acho que isso é mais legal. Não, eu tenho que levar uma opinião coletiva. Então, sempre tinha muito esse movimento. Eu ia para a reunião do conselho, e aí, né, a gente sempre tentava ter a pauta antes, e aí eu conversava com as minhas companheiras jovens da marcha sobre a pauta, aí eu ia com uma ideia, aí depois da reunião do conselho, falava para elas, ou então, às vezes, durante a reunião do conselho, eu estava lá no Zap, meninas, a pauta aqui, tal dúvida, não sei o quê. Então, assim, é esse exercício também, ao mesmo tempo também que se precisa de confiança, né? Nem sempre dá para dialogar sobre tudo, às vezes a gente precisa tomar uma decisão, enfim. E para isso que a gente está lá também como representante. Então, acho que o movimento é um pouquinho por aí. Não sei se deu para entender bem, mas... Deu sim. Muito obrigado, Brisa. Eu gostaria de emendar uma pergunta junto com essa pergunta geral, uma pergunta para o PH. Ela é do Dante. Como se deu a influência do escotismo na tua vida e dentro da política? E quem foi sua maior inspiração para se envolver? Se foi uma pessoa, se foi uma ação, se Vamos foi para a primeira pergunta, depois responder para o Dante. A primeira, como é que eu entrei no conselho? Eu acho que a nossa instituição escuteiros do Brasil é uma das mais, assim, transparentes do processo, como a Brisa falou, isso é muito importante, pessoal. Se a sua instituição, ela coloca o conselheiro lá e não diz como é que ela decidiu esse conselheiro, tenta reformular a base dela, porque está totalmente errada. A nossa instituição, ela faz um processo seletivo para estar no Conjuve. Eu peguei a última gestão no começo dessa, inclusive eu quero aproveitar esse momento para, de público, explicar um pouco para a rede como é que surgiu isso. É até legal, né? Porque eu já saí, mas eu fiquei da gestão passada e a gente tinha 40 conselheiros nacionais, pessoal. A gente tinha 40 nacional, de várias organizações, caiu para 20. Então, entendam que também não é tipo assim, somos irmãos aqui, vamos dividir as vagas. Tem votação, tem tensão. Então, a vida é linda, mas estar no conselho também não é tão fácil. A gente tem que ser sincero. A gente sabe que tem várias frentes. Então, como teve essa queda de 50% e só tinham 20 vagas, a gente fazia toda a estrutura política com outras organizações, captar contatos, porque foi por votação. E como eu já estava no conselho passado, eu tinha essa expertise para conseguir garantir a vaga dos escoteiros do Brasil. Porque talvez, eu cheguei muito novo no conselho, não sabia nada do que eu sei hoje. Então, talvez eu não soubesse, quanto novato, conseguir garantir essa vaga para os escoteiros. Para que a gente conseguisse manter essa vaga no Conjuve, que é uma vaga muito estratégica para os escoteiros, para participar e trabalhar para a juventude. E a gente ia agora, em março, lançar o nosso edital para escolher o novo conselheiro. Só que quando veio a lançar o edital, começou a pandemia e a gente segurou um pouco, mas já assim, de primeira mão, que a nossa diretora nacional não reclame comigo que eu estou fazendo isso, que é a Carla Neves, mas a gente pretende o quanto antes lançar esse edital, para que realmente novos jovens participem. Isso é que a gente aprende isso. Vocês são jovens líderes, alguns já devem estar assim, aos poucos auxiliando sessão. A gente aprende que tudo é passageiro. Nenhum cargo é da pessoa, o cargo é da instituição. E a gente quer mudar. Eu já disse a Natália, já até puxei a orelha dela. Eu disse, Natália, vamos capacitar o novo jovem para você galgar outros espaços e novas pessoas interagirem. Porque o nosso movimento ensina isso. Eu aprendi no escotismo que a gente só... a melhor maneira de ser feliz é conseguir na frente dos outros. E tem um trecho, para quem é escoteiro aqui, que vai se identificar, que quando o Baden-Powell, até para a Brisa também conhecer esse trecho do nosso fundador, que ele foi maravilhoso, em Caminhos para o Sucesso ele fala, pessoal, eu queria muito falar tudo o que eu sei, para tudo que eu vivi, para as pessoas, para que essas pessoas não sofram o que eu sofri e elas consigam ser melhores do que eu. Tipo, olha a visão do cara. Ele quer que as pessoas não passem por ele que passou. Ele quer, tipo assim, olha, eu errei nisso, eu acertei nisso, para que as pessoas sejam melhores do que ele. E é isso que eu aprendi. Eu vou ter que passar tudo para as pessoas para que elas consigam galgar espaços maiores do que o meu. Porque eu aprendi isso com o nosso fundador.
E para a segunda pergunta, que foi a do Dante, eu não tinha falado ainda, mas eu também eu tenho envolvimento partidário, tá? Eu sempre deixo muito de lado, porque o nosso movimento é partidário, mas não é político. E ainda bem que eu sei separar muitas coisas, e ninguém até agora, nesses mais de 8 anos de partidarismo e escotismo, ninguém falou nada, porque eu sei separar. Uma coisa é o Pedro Henrique escoteiro, outra coisa é o Pedro Henrique político. Eu não vou falar com vestuário falando sobre questões políticas. Eu sempre sou o mesmo, mas eu sou filiado ao PSB, eu tenho essa filiação ao PSB, e também estou pré-candidato a vereador de Natal, nessa linda cidade aqui, que não é um painel, é uma foto mesmo de um amigo meu, Candé Soares. E me filiei porque realmente eu quero transformar e não quero que as pessoas decidam por mim. Então, eu acho que a gente tem Natal, para vocês terem uma ideia de nível Brasil assim, a gente tem Natal, 26% de pessoas são jovens. Do colégio eleitoral, a gente tem 126 mil jovens. De lá só tem um vereador jovem. Então é absurdo. Então a gente precisa realmente fazer isso, pessoal, participar. E eu falo com muita propriedade, porque o nosso público aqui é maior escoteiro, que vocês se envolvam e saibam separar. O escotismo não é político, partidário, nunca vai ser e nem tem que ser, mas o escoteiro tem que estar envolvido na sociedade, envolvido em política pública. E sobre a minha maior inspiração, tudo começou quando eu fui ver Luiz Soares, o Luiz Soares foi quem fundou o escotismo no meu grupo escoteiro, no estado, e é o nome do meu grupo escoteiro, e foi o primeiro assim que fundou o escotismo no estado. Ele foi professor e ele foi vereador de Natal, Luiz Soares. Tanto é que ele foi vereador e ele deixou de ser vereador. Ele disse: eu consigo muito mais trabalhar como educador do que como vereador. E ele abandonou a legislatura para continuar sendo professor. Então, foi assim, a partir do Luiz Soares que eu fui começando a pesquisar a vida dele, que motivou essa questão também de participar ativamente da política. Mas eu digo que vocês participem. E o que falta muito hoje, pessoal, que a gente, enquanto escoteiro, tem que fazer é respeitar o diálogo. Eu não tenho receio de conversar com qualquer partido, só que eu vou respeitar, vou entender a ideia dele, vou entender a minha ideia, vamos conversar, e o que a maioria quiser tem que decidir, mas respeitando o que as minorias também quiserem. A gente não pode também, a maioria decidiu, não. A gente tem que escolher a vontade da maioria, mas respeitar os direitos fundamentais dos que perderam. E a gente não pode deixar isso de lado. Então, é isso. Eu também estou nessa iniciativa de uma pré-campanha, que é muito difícil para pessoas comuns como nós, que brigam contra grandes estruturas, mas se você está na nossa cidade aí e quer participar ativamente, não tenha medo, vá em frente e tente buscar um mundo melhor. Muito obrigado, PH, muito obrigado, Natália, Brisa. Bom, nós tivemos mais uma pergunta ali do Pepezito, ele perguntando como fazia para localizar e saber como funciona no estado dele. O PH já respondeu ali, falou que, até se quiser refazer a tua resposta, só para caso seja uma dúvida das outras pessoas também. Tá, só se eu mandei o Instagram deles, tá, Pepezito? Se você não conseguir falar com eles, me comunica, que eu vou acionar o Conjuve para saber o que é que está rolando, se está tendo algum problema técnico, para que você consiga chegar. E eu acho que o principal também é você contactar a região escoteira. Eu não vou saber de cabeça, peço até desculpas, mas eu tenho um relatório. Quando acabar, a gente troca uma ideia se tem alguma repartição no conselho de lá. Se a gente tem algum escoteiro no conselho. Não sei se tem, eu tenho que ir lá no relatório, nos nossos dados, mas se tiver, eu já te passo o contato e já vai conversando também. Bom, muito obrigado, pessoal. Encerraram nossas perguntas. Show de bola. Beleza. Então, a gente agradece a participação das convidadas, do convidado e a participação do público também. E agora nós começamos as nossas despedidas. Então, vou pedir que cada convidado diga um impacto positivo que o seu engajamento, a sua ação fez na sociedade e também dê um contato de uma rede social, caso alguém queira, né, conhecer mais, ver o trabalho, etc. Começando, Natália, então, um impacto positivo que seu engajamento aí fez na sociedade e suas redes sociais. Então, gente, impactos positivos eu acho que são muitos, mas um que eu posso listar aqui é sair dessa inércia, é entender que realmente a gente pode estar fazendo a diferença. E talvez o maior impacto que eu tenho e que eu posso levar a vocês que estão assistindo agora e as pessoas que conversam comigo
também busquem meios, não apenas os conselhos, mas meios diversos que a gente tem de organizações de juventude, em que você possa estar se inserindo e se somando a outras pessoas nessa temática e impactando a seu modo, sabe? E também, se não tiver aquela organização que sirva para aquilo, crie uma. Faça você a diferença. Faça o mundo melhor, como o PH falou. Contatos, eu acho que a maioria já tem por aqui, mas vejam meu Insta se quiser, é Nath, N-A-T-H Castilhos. E eu gostaria de aproveitar para agradecer aqui a todo mundo, agradecer a Brisa, agradecer ao PH, são pessoas próximas, pessoas muito queridas. Os debates estão sendo maravilhosos, vocês meninas estão guiando muito, muito bem. Vitor e Gabriel, parabéns por tudo e muito obrigada pela oportunidade também, gente. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Podem falar comigo a hora que for, fiquem bem à vontade. Brisa, um impacto positivo que seu engajamento fez na sociedade, seja como conselheira estadual de juventude, seja na Marcha das Mulheres, seja como juventude partidária, enfim, fica à vontade. E também contato para quem queira, né, conhecer mais seu trabalho, para você divulgar aí, tá certo? Sua despedida também. Tá bom, Victor. Então, acho que se eu fosse falar uma coisa assim mais concreta, tal, eu diria a contribuição na fundação de coletivos de mulheres nas escolas. Acho que isso é muito importante, assim, quando a gente constrói espaços auto-organizados de mulheres, é quase que mágico, assim, a gente reúne várias mulheres e começam a sair os casos de violência, os casos de assédio, e a partir daí sempre vem algum fruto de transformação nesse espaço. Isso se eu fosse falar alguma coisa concreta, mas eu acho que o maior, assim, impacto mesmo, ele é mais subjetivo do que concreto. Ele é fortalecer a esperança. Tipo assim, a esperança às vezes está quase esvaindo, a gente está quase entrando naquela loucura de, meu Deus, está tudo horrível, Bolsonaro vai destruir tudo, essas coisas assim, e aí a gente fortalece a esperança de que o mundo pode ser melhor, a gente fortalece a esperança de que a gente pode superar o patriarcado, que a gente pode superar o racismo. Então, eu acho que talvez o maior impacto positivo mesmo seja fortalecer essa esperança. E que para nós que somos jovens, está muito relacionado com os nossos sonhos. Porque a juventude é o momento que os nossos sonhos estão mais aflorando e que a gente mais está lutando pelos nossos sonhos, que a gente mais ou vai enxergar os nossos sonhos como só sonhos para sonhar de olhos fechados, ou a gente vai enxergar os nossos sonhos como sonhos para sonhar de olhos abertos e para poder tentar realizá-los. E eu acho que a nossa luta coletiva faz com que a gente possa dar para a nossa juventude, para a nossa geração, o sonho, a perspectiva de poder sonhar de olhos abertos, as oportunidades de poder correr atrás dos nossos sonhos. Acho que isso seria o principal, assim. E aí, enfim, meu nome não é um nome muito comum, então vocês colocarem Brisa Braque, no Facebook, no Twitter, no Instagram, vai me aparecer. Podem seguir. O Instagram da Marcha é @marchamulheres. Então, é bem fácil também. É um Instagram nacional. A Marcha se organiza em muitos estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, enfim, vários estados, mas então qualquer coisa pode seguir o Instagram nacional, mandar mensagem lá dizendo de qual estado você é, que as meninas colocam em contato com referência dos estados, para, enfim, conhecer mais o movimento, se organizar também, é um movimento aberto. Mas eu não sei nada, não conheço nada, posso chegar? Pode chegar. Eu também, quando cheguei, não conhecia nada, tudo que eu sabia era texto de blog da internet que eu lia sobre feminismo. Então, isso, até o PH falou, né, de como essa coisa do virtual e do real é muito importante. Eu comecei a minha militância no mundo virtual, na época Orkut, Facebook, etc., e depois fui passando para a vida concreta, e é assim, gente, é muito importante, né? A gente não constrói as transformações apenas pela militância virtual. Claro que é importante, tem um papel fundamental na disputa das narrativas, na disputa da sociedade, mas a luta concreta, prática, é muito importante, né? Então é isso, me sigam, eu tento ser uma produtora de conteúdo, colocar notícias, opiniões, gravar uns vídeos, fazer uns comentários, tô lá nessa onda, dar umas blogueiragens,
E tem o Instagram da Marcha também, para quem quiser conhecer. Pode falar comigo também, se for do Rio Grande do Norte, se for de Natal, que a gente vai se organizando por aí. E muito obrigada ao convite, obrigada a Natália, principalmente, que foi quem fez o convite diretamente, mas obrigada a todo mundo que está aqui por esse momento, sexta-feira à noite, mas muito agradável essa conversa, os meninos foram aí sensacionais como mediadores desse debate também. Então, um cheiro, como a gente diz aqui na nossa terra, né, Natália? Não é um beijo, é um cheiro em todo mundo, e muito obrigada por esse convite. Muito bem. PH, um impacto positivo, né, que seu engajamento fez na sociedade, suas redes sociais, caso alguém queira te encontrar, e também sua despedida aí para encerrar a noite. Fala, pessoal. A primeira, né, qual foi a coisa que eu mais acho que eu fiz legal no movimento escoteiro, nos conselhos? Eu já fiz, assim, bastante coisa, que eu já fui diretor regional de eventos e tal, mas o que mais me impactou até hoje, que eu nunca esqueci, foi que a gente fez um jogo Oasis. Não sei quem já acampou, já entende o jogo Oasis, como é que funciona. Que, na real, o Oasis é uma ferramenta de apoio que faz a mobilização cidadã, que são os coletivos, né? Que a gente coloca a comunidade para trabalhar junto com os escoteiros, enfim. E foi um mutirão pioneiro, que eu fui coordenador geral, com 22 anos de idade, e já participava de conselhos na época. A gente fez na Zona Norte de Natal, na Praça das Mangueiras. E eu me lembro muito bem, que muito me impactou, eu acho que foi o mais legal que eu fiz de tudo no escoteiro, porque eu conseguia ver, eu vou até rapidamente colocar a tela aqui, mas é jogo rápido mesmo, prometo. Eu pensei, né, pensei aqui na internet, assim, essas crianças que já devem ser hoje já jovens, elas participaram do processo com a gente. A comunidade foi com a gente, pessoal, conseguir as tintas. As mães do bairro foram pintar a praça com a gente. Então, a gente conseguiu, nesse mutirão pioneiro de 2013, que eu coordenei enquanto muito jovem, conseguiu fazer com que as pessoas elas pudessem entender que aquela praça era delas, sabe? E, para mim, não tem nada que pague isso, porque eu consegui fazer com que as pessoas daquele bairro conseguissem cuidar da praça. E, de vez em quando eu vou no Norte Shopping, que é perto do Shopping da Norte, eu passo na praça. Óbvio que ela não está tão linda como estava quando a gente pintou, infelizmente, mas eu vejo que as pessoas ainda frequentam ela. E isso é que é legal. Então, foi o que mais me impactou. Eu gosto muito de impactar quando eu vejo que o outro está sendo transformado. E, para encerrar, as minhas redes sociais é Pedro Henrique Natal. É muito fácil, segue lá, Pedro Henrique Natal. Eu respondo rápido, gero muito conteúdo também engraçado, sem noção. Sou eu mesmo, entendeu? Lá não tem PH escoteiro, PH pré-candidato. É PH, eu sou assim, eu sou engraçado, sou sério, sou sorridente, sou escoteiro, sou político. Então, a gente não pode ter dois perfis, dois tipos de coisas. E me sigam lá e obrigado, Rede. Vocês são fundamentais para o meu crescimento. Tudo que eu sou, muito escoteiro, deve a vocês. E ver você, Gabriel, Vitor, Natália, que são da Rede Jovens, tocando nesse barco. Na minha época era a Cris Ritter, a atual vice, é minha conterrânea, a Fernanda Volk e tantos outros. Então, de verdade, meu coração fica com muita alegria quando eu vejo essa rede ativa, forte e firme como está. E tão presente aí. E, inclusive, no CAN. Vocês estão muito bons no CAN também, sendo firme, até com os conselheiros lá. Mantenha a pegada e boas lutas, né? Porque a gente tem muitas lutas para tentar conseguir para a nossa juventude escoteira. Gabriel, só para a gente encerrar, como é que é o nome aí do gato, ou da gata? Só pra é a Kiara. Ela tava meio carente essa semana, acho que quis aparecer. Participação especial aqui. Bom, pessoal, muito obrigado. Gostaria de lembrar a todos que o vídeo completo ele fica salvo na página do Facebook da Rede Nacional de Jovens Líderes. Pode ser compartilhado a qualquer momento, pode ser comentado. Sintam-se à vontade. Esse produto é um produto nosso. E nós estaremos de volta com o Protagoniza Jovem às 8h30 da sexta-feira que vem, dia 21, com o tema Envolvimento Juvenil no Empreendedorismo. Então, esperamos vocês lá. Tenham todos uma boa noite.